com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estar convosco nessa oportunidade, uma vez mais, para juntos, glorificarmos ao nome do Senhor, nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu já quero, antes que nós possamos ler o texto, expressar a Deus a minha gratidão por estar nesse santo altar, pela vida do pastor Gerson Torrezan. É uma alegria conhecê-lo pessoalmente, uma referência, né? Que Deus continue abençoando a vida do senhor cada dia mais, pastor. Obrigado pela confiança em nos ceder o santo altar. Também ao pastor Eli, Deus abençoe a vida do senhor. Acertei, né, Eli? Deus abençoe. Obrigado. O senhor está na liderança desses jovens lindos e abençoados. E também louvar a Deus pela vida do irmão Neemias, né, que foi quem entrou em contato conosco. Que Deus continue abençoando poderosamente. Queridos, eu confesso que eu estou maravilhado pela organização da igreja. Desde essa orquestra linda, né, a maestria, a sincronia, Deus abençoe. E não são muitos lugares, né, que temos a oportunidade de ver uma orquestra, né, tão organizada assim. Que Deus continue abençoando a cada dia mais. Eu vos convido a abrir as vossas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 15, e o verso de número 16. É o tema que Deus colocou aí no coração da liderança para essa oportunidade. De Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 e o verso de número 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Dentro desse texto, e olhando para esse tema, né, que nós temos que andar, ser guiado pela nossa sabedoria, né, nossa cabeça, não pelos pés, impulso. Foi o tema que Deus confiou no coração desta igreja. Queridos, das 21 epístolas que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, 13 delas são paulíneas. E dessas epístolas paulíneas, dessas que, como o próprio nome já diz, foram escritas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, um dos maiores fundadores de igreja no início, né, da obra do Senhor. Foi um dos maiores implantadores de igreja do século I. E quando Paulo está escrevendo essas epístolas, ele vai classificando, nós podemos classificar essas epístolas dentro de alguns temas. Por exemplo, Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, a carta aos Gálatas. Você observa que a carta, o contexto dela está mais voltado para a soteriologia, a doutrina da salvação. Então, dentro desse texto, embora Paulo vai tratar algumas necessidades do seio da igreja, o cunho doutrinário e a intenção do apóstolo é trazer o plano da salvação. A carta aos Romanos, por exemplo, ela tem toda a ordem da salvação desde o início até o fim da carta. Depois, quando nós vemos a carta como essa, a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, nós vamos ver que estas cartas Paulo escreveu quando ele estava aprisionado, ele estava dentro de uma prisão. Então, essas cartas são chamadas de as cartas em prisões, como o próprio Paulo se refere a estas. Temos cartas que têm o cunho escatológico, na verdade, 1ª e 2ª Tessalonicenses, então somente, que vai trazer mais acerca das coisas dos últimos dias, ou acerca das últimas coisas, escatologia. Nós temos também Paulo trazendo cartas pastorais. Nas cartas pastorais, Paulo tem aquele cuidado do pastor
que está levantando o novo obreiro, que está engajando para a obra. E Paulo, sendo experiente na obra e sabendo das dificuldades e das lutas que ao decorrer da obra, esse obreiro vai enfrentar, assim como ele enfrentou, então ele vai preparar o coração desse obreiro, ele vai preparar o psicológico desse obreiro, o espiritual desse obreiro, para que ele possa lidar com essas situações. Então, a carta pastoral é 1ª e 2ª Timóteo, e a carta que Paulo escreveu a Tito. Esta carta aqui aos Efésios é uma carta que eles costumam chamar de panorâmica. Por quê? Porque quando Paulo está dentro desta prisão, Paulo, observe, ele está preso, mas ele não vê aquela prisão, aquele momento que ele está passando, como algo que vai acabar com o seu chamado, com o seu ministério. Porque Paulo vai viver aquilo que ele escreve em Romanos. O quê? Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Paulo entende que até aquela prisão está dentro da vontade permissiva de Deus. E se Deus permitiu que ele estivesse naquele momento aprisionado, não era para ele ficar reclamando, não era para ele ficar murmurando, não era para ficar pensando em desistir. Não. Paulo entende, se eu estou preso, esse tempo aqui é um tempo que Deus me deu para que eu possa tomar força para seguir na próxima etapa. Então entenda, todo o tempo de Deus na sua vida não é um tempo de esquecimento, não é um tempo que Deus te esqueceu, te abandonou. Não, esse tempo é Deus permitindo você retomar ânimo, retomar força, traçar novas estratégias para a próxima etapa que será melhor para a glória de Deus. Então Paulo entende que essa prisão não é motivo dele se entristecer, até porque ele vai dizer, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Então, nesse momento, Paulo vai escrever essas cartas. Ele diz, eu estou dentro dessa prisão, então aqui é a melhor oportunidade. Porque se eu estivesse lá de fora, eu estava abrindo igreja, eu estava visitando igreja, eu estava trabalhando na obra. Então, aqui eu vou escrever cartas para essas igrejas. Então, essa visão panorâmica, Paulo vai olhar para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipenses, e ele vai traçar aí as necessidades dessa igreja, a igreja que estava em Colosso, e aí ele começa a escrever essas cartas dentro da necessidade de cada igreja. Claro que eu não vou me demorar aqui, falando de cada tópico aqui doutrinário que ele vai tratar dentro dessa carta, mas você observa que ele faz um resumo panorâmico, porém preciso naquilo que ele deseja tratar. Então ele vai falar sobre a salvação, ele vai tratar sobre cristologia, ou seja, exaltando a divindade de Cristo e mostrando o propósito da graça salvífica. Paulo vai mostrar dentro desta carta aos Efésios a importância de andarmos em santificação a Deus e a ética cristã. Aqui, Paulo, quando está trazendo dentro desse contexto o capítulo 5, ele vai falar sobre ética cristã, modos de viver, ética ministerial. Então você observa que ele vai tratar acerca dos deveres domésticos e assim por diante. Mas encabeçando assim, para a gente já encerrar essa breve introdução, logo no capítulo de número 5, verso de número 1, Paulo vai destacar uma referência, assim como ele faz na carta aos Coríntios. Na carta aos Coríntios ele vai escrever dizendo assim, sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. Referência. Ele está dizendo, a nossa referência vem do alto. A nossa referência é de Deus. A nossa referência vem do céu. Aí aqui no capítulo 5 ele diz, sede, pois, imitadores de Deus. Aí Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui já começa a se destacar esse contraste, essa diferença em quem é sábio e quem é nécio. Paulo está escrevendo esta carta aos Efésios e ele sabe das dificuldades que ele tem, que essa igreja enfrenta. Na segunda viagem missionária, Paulo esteve 3 anos na cidade de Éfeso, passou por algumas dificuldades. Entre elas, porque em Éfeso está o grande templo de Artemis ou Diana. E os opositores, os que ganhavam, os que lucravam, fabricando imagens de escultura e vendendo, se levantou contra Paulo em uma oportunidade, teve todo aquele alvoroço, mas Deus mostrou
a unção, a graça, e confirmou o ministério do apóstolo Paulo através daquele imprevisto, daquele algo que aconteceu quando aqueles homens estão tentando expulsar aquele espírito maligno pelo nome de Paulo, achando que é só por falar. Não, tem a unção, tem a graça, tem a autoridade de Deus na vida de Paulo. Então, dentro desse contexto, Paulo entende que o pastor que ele colocou nesta obra, que é Timóteo, é um jovem que está iniciando o seu trabalho e ele tem muito desafio. Então, quando você vê a carta que Paulo escreve a Timóteo, você vai ver Paulo dando ânimo, você vai ver Paulo orientando a Timóteo, você vai ver Paulo dizendo: Timóteo, não desanima não, procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Olha o que Paulo diz: Timóteo, antes de você se apresentar às pessoas, procure apresentar-te a Deus. Antes de você se apresentar ao público, procure se apresentar-te a Deus. Que é isso? Mateus capítulo 6, verso 6. Ministério, Timóteo, não começa no público. Ministério começa na intimidade, é na oração, escola bíblica dominical, leitura da palavra. Enquanto você está se apresentando a Deus, Deus vai te preparando para o ministério. Enquanto você está se preparando a Deus, Deus está moldando o teu caráter. Enquanto você está se apresentando a Deus, Deus está abrindo os horizontes ministerial para a tua vida. Timóteo, procure apresentar-te a Deus. Aleluia. Então, quando Paulo está trazendo esses conselhos a Timóteo, agora aqui a dificuldade de Timóteo nem é tão externa. A maior dificuldade que Timóteo está enfrentando dentro dessa igreja aqui são os falsos mestres, irmão Neemias, e as falsas doutrinas. Então Paulo precisa trazer esta carta de apoio para que Timóteo lê para a igreja, para que ele ensine a igreja, para que a igreja possa ter esse discernimento da verdadeira doutrina e poder medir esta na balança. Porque a falsa doutrina e os falsos mestres, com os seus falsos ensinamentos, traz uma frieza para a igreja espiritual. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Quando ele escreve, pastor Gerson, quando ele fala com João na ilha de Patmos, nas 7 cartas da Ásia, a primeira é a carta que vai ser direcionada à igreja que está em Éfeso. E olha que Jesus vai exaltar as qualidades da igreja, porém, ele vai mostrar algumas coisas que acontecem dentro desta. E qual era a dificuldade da igreja? Jesus disse para eles: a única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês deixaram o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volte às suas primeiras obras. Aí, o Senhor Jesus exalta eles dizendo: vocês têm combatido os nicolaítas. Que é isso? Falso ensinamento. Esses nicolaítas, eles tinham um ensinamento do antinomianismo. O que é o antinomianismo? Eles diziam que já que você é salvo pela graça, a graça te dá a liberdade de você andar de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer impureza, porque você já está garantido pela graça. Então, quando Paulo traz esse texto aqui, olha o que ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais. Uma pessoa que está andando com sabedoria, com prudência, ela não vai pisando em qualquer lugar, ela sabe que ela está num campo minado. Então a prudência requer saber, requer medir cada passo, cada atitude. Aí ele traz o contraste aqui, ó. Não como nécios, mas como sábios. Dentro da etimologia dessa palavra aqui, sábios. Sábio, dentro do grego, vem de zofias, conhecimento. Então, sábio é aquele que conhece. Mas dentro do latim, essa expressão me chamou a atenção. E eu já começo a aplicar a mensagem. Porque no latim, a expressão aqui, ó, sede sábio, a diferença de quem é sábio e de quem é nécio. O nécio
que age de qualquer forma, que não mede as suas atitudes, não anda com sabedoria no seu agir. Dentro do latim é sapere. E a expressão sapere, ela vem exatamente do sentir o gosto, paladar. Então ele está dizendo que o sábio é aquele que experimenta o alimento. O sábio é aquele que não vai se alimentando de qualquer coisa. Não é qualquer alimento que o satisfaz. Por quê? Porque ele tem o seu paladar apurado, preparado. Então o sábio, ele não vai contrair enfermidades espiritual por contaminação alimentícia. Por quê? Porque ele sabe daquilo que ele se alimenta. Aquele que se alimenta de qualquer coisa vai se alimentando espiritualmente falando, dentro daquilo, tudo que ouve já vai ser, então a verdade é essa, e tudo que ouve, esse aí é o nécio, porque ele se alimenta de qualquer coisa, e ele tem o risco de ser envenenado, contaminado, e a contaminação ela é perigosa, porque ela vai trazer aquilo que Jesus vai falar para a igreja de Éfeso. Olha, tem alguns aí que não estão agindo como sábio, mas como nécio, porque se alimentou tanto de qualquer alimento que ficou enfermo e esfriou, espiritualmente esfriou o amor. Aí me faz lembrar, em primeiro momento, naquela ocasião que Eliseu está em Gilgal, novamente em Gilgal, a escola dos profetas estava lá. Ele é sucessor de Elias, e agora, como Elias subiu ao céu, ele é o pastor presidente da casa. A Bíblia diz que houve fome naquela terra. E os jovens, os filhos dos profetas, aqueles que estavam se preparando para o ministério, eles estavam perante a Eliseu. O que é que eu aprendo aqui? A primeira lição, olha a sabedoria. O sábio, aquele que age com sabedoria, como o texto nos ensina aqui, aquele que é guiado pela sua sabedoria, pela cabeça e não pelos pés, ele não sai em qualquer crise, ele não fica se movimentando em qualquer crise, não é qualquer luta, qualquer prova, qualquer crise que tira ele da posição que Deus o colocou. Oh, aleluia! Olha o texto, havia fome na terra, mas os filhos dos profetas estão aonde? Diante do pastor. O que é isso? Eliseu, a fome na terra, a crise está grande, mas eu não saio da casa. A prova veio, a luta chegou, a fome fala de escassez, necessidade. Pastor Eliseu, eu sei que a necessidade bateu, a afronta chegou, veio o levante de tudo quanto é lado, mas eu não estou na casa por aquilo tão somente que eu posso receber. Não, eu estou aqui por um propósito maior. E quem foi chamado por um propósito maior, ele não sai mudando de um lado para o outro por qualquer crise. Não, por quê? Porque a crise não lhe tira do lugar, porque a crise nunca será maior do que o propósito que Deus te chamou para fazer. Ei, o Senhor está dizendo para alguém aqui nesta noite: descanse o teu coração, refrigere a tua alma. Você está aqui pela palavra, pelo ensinamento. Há um propósito maior que arde dentro da sua alma, e esse propósito não vai permitir que a crise te vença. Alguém olha para você e acha que tu não passa prova, que tu não passa luta, que tu não passa dificuldade. É que você é sábio, não é nécio. Alguém olha para você e não imagina, e pensa que a tua vida é só vitória, só alegria. Só Deus sabe as lutas. Só Deus sabe as madrugadas de oração. A diferença é que não é que você não passa a luta, é que você sabe aonde buscar o socorro. A diferença não é que você não passa a prova, é que você sabe aonde saciar a tua sede, como foi louvado aqui nessa noite. A diferença para o sábio e para o nécio é que o nécio é levado pelo impulso, o sábio é guiado por Deus e pela sua palavra. O homem de Deus, o pastor, ele sabe da crise. Eliseu entendeu o momento.
Aí ele diz assim, a Bíblia diz que ele dá ordem a um dos moços, o seu moço, e diz assim, põe uma panela grande ao lume, à luz, ao fogo, para que nós possamos preparar um caldo, um alimento para sustentar eles. Na crise, Deus sempre terá um alimento para você. O teu Deus é o Deus da provisão. O teu Deus é o Deus do milagre. Não te desespere. Tem socorro de Deus chegando para a vida de alguém aqui. Eu sinto a graça do Espírito de Deus nesse altar. Mas profeta, nós está em crise, não é melhor pegar uma panela pequena? Não, a panela é grande. Por quê? Porque a provisão será grande. Eu não vivo pela vista, eu vivo é pela fé. Pode preparar uma panela grande, porque o milagre vai ser grande, a honra vai ser grande, a providência será grande para a tua vida. Aí a Bíblia diz que um saiu, não foi o moço que o profeta ordenou, mas um que se achou no direito, sabe aquele sabichão? É o Nécio. Porque o Nécio, ele não age pela orientação do pastor, ele age pelo achismo. O pastor falou, mas eu acho que tem que ser diferente. Não, o pastor escolheu o fulano, mas eu acho que ele não está capacitado. Seu pastor é direcionado por Deus. Aí a Bíblia não diz que foi o moço que Eliseu ordenou, mas um saiu ao campo e diz, eu vou chegar primeiro que o outro que o pastor ordenou. Aí eu vou fazer uma moral com o chefe e vou tomar a frente dele. Não dá certo. Porque ele sai para buscar o alimento e, escute o que eu vou dizer, pela falta de instrução, o apressado não gosta de ser instruído, ele quer tudo no imediato, e a instrução leva tempo, o aprendizado leva tempo, discipulado não é imediato, leva tempo, mas vale a pena. Aí pela pressa ele não recebeu a instrução, e por não receber instrução, a Bíblia diz que ele colheu qualquer coisa. Ele viu umas ervas lá, que a Bíblia chama de coloquintinas, que parece uma bolinha verde, assim, uma melancia, sabe? Imagine ela no tamanho diminutivo. É essa aí. Ele olhou e disse, que bonitinha essa planta aqui. Acho que não tem problema nenhum, pastor Gerson. Aí ele colheu desses alimentos. Aí a Bíblia diz assim, lá no capítulo de número 3 do livro de 2 Reis, que ele foi colhendo sem saber o que era. É sábio uma coisa dessa, gente? Ele não sabe o que é, aí ele pega e esconde na capa. Sabe qual é o problema aqui? É que ele não só vai se alimentar disso, mas vai oferecer para os outros. Porque se o Nécio comesse só para si, é responsabilidade dele. O problema do Nécio é que ele não só se contamina, como quer contaminar os outros também. Aí ele esconde aqui, na capa, escondido. E aí, quando o caldo está sendo preparado, pelas ervas que o moço trouxe, ele misturou, tá? Porque o moço que foi ordenado pelo profeta, chegou com as plantas, chegou com a erva, a que era boa. E esse que saiu por si próprio, o Nécio, trouxe escondido. Se fosse tão bom assim, por que está escondido? Se não tem problema, por que está escondendo? Joga as claras. Só que o Nécio, esse que tenta contaminar, ele sempre está assim, é escondido. Diz assim, viu, não é fofoca não. É só para a gente ajudar na oração. Te conta, você ficou sabendo do fulano? Rapaz, aconteceu isso. Não, mas era só para orar, já está falando na vida do camarada todinho. E aí ele vai tentando contaminar o alimento. Sabe qual que é o problema aqui? Essa planta aqui, essa coloquintina,
quando ela é ingerida, primeiro, ó os sintomas do nécio que está contaminado. Primeiro, quando alguém ingere esse alimento, essa planta, primeiro, ela causa alucinação. Quando a pessoa ingere no primeiro momento, ela causa nela alucinação. E você sabe que a pessoa que tem alucinação, ela vê o que não tá acontecendo. Ela acha o que é aquilo que não é. Está alucinado, irmão. A pessoa mal começou, não passou nem pela instrução, mas está tão alucinada porque provou da coloquintina, que já está se achando mais que o presidente. Não, irmão, eu sei pregar. Não, porque se tivesse na minha mão, cuidado que deve estar contaminado, isso é alucinação. Segundo, depois da alucinação, começa a dar um formigamento, uma má digestão, e a pessoa começa a inchar. Eu aqui não é inchaço, não, é gordura mesmo, tá? Isso aqui é falta de vigilância, tem que cuidar do corpo. A pessoa começa a inchar. Então ela fica alucinada e depois começa a inchar. Você já encontrou com alguém inchado espiritualmente? Não dá nem para conversar com a pessoa que está inchado. O que é isso? Sintoma da contaminação. Depois, começa a vir a dormência. A pessoa para de sentir. Deus está falando, a igreja está glorificando, todo mundo está sentindo a presença de Deus, só que ele está alucinado, inchado e dormente. Aí alguém diz: rapaz, que culto, que festividade de 45 anos da Rosa de Saron. Deus marcou, falou, como Deus agiu. Aí, o inchado e adormecido. Eu não senti nada. Está contaminado. Por último, os olhos começam a escurecer. Perdeu a visão. O pastor instrui, o pastor ensina: irmão, a obra vai crescer, Deus vai honrar, se prepare para receber os novos membros que estão chegando, vai haver um grande avivamento, só que ele está sem visão. Pastor, o pastor está sonhando demais, está indo muito longe, não vai ser bem assim não. E por sequência, a morte. Só que tem um porém. Esses jovens que estavam na igreja aqui, de 2 Reis, capítulo 3, eu creio que fazia parte do Rosa de Saron, se fosse nos dias de hoje. Porque eles não se alimentam de qualquer coisa. A fome aqui poderia ser externa. A fome aqui poderia ser humanamente falando, mas eles estão na casa porque eles estão dizendo: a fome é externa, mas espiritualmente eu estou alimentado, mas espiritualmente eu estou cheio, mas espiritualmente. Quando eles provaram, olha o grito. Olha o fato de ser sábio e não se conformar, dizer: a gente não come qualquer coisa não. E quer ver o nécio perder? É você não ficar dando tanta confiança. Olha o que eles fizeram. Homem de Deus! Pastor! Essa comida está com gosto diferente. Saiu daí boa, mas alguém contaminou ela no caminho. Homem de Deus, não podemos comer desse alimento, porque nós conhecemos a palavra que sai da boca do nosso pastor. Nós conhecemos o ensinamento que sai da boca do nosso pastor. Isso está contaminado, isso aí não veio do nosso pastor não. Homem de Deus, a morte na panela. Jovens, vocês têm a mente de Cristo. A sabedoria de Deus está em vocês. Vocês vão receber instrução da palavra de Deus aqui. E quando nós saímos daquela porta para lá, nós vamos enfrentar o mundo, o sistema, o dia a dia.
E muitas das vezes o adversário vai tentar contaminar, mas não vai conseguir, porque vocês estão blindados com o capacete da salvação. E todas as vezes que o adversário tentar colocar na sua mente: não, o mundo é melhor, lá fora é melhor, dê o grito, se revolte e diz: não, homem de Deus, a morte na panela. E nós não se alimentamos da morte, nós se alimentamos da vida, da vida, da vida, da vida, da vida. Como é que nós vamos resolver o problema de Deus? É fácil. Tem farinha aí? Tem. Com a farinha faz o quê? Pão. Pão é o quê? Alimento, palavra. Então o pão aqui já é pronto. Quando está pronto, o pregador, o pastor estudou, preparou, orou ao Senhor, pediu direcionamento, pegou os textos, estudou e te dá o pão, o pãozinho pronto. Você só vai se alimentar. O homem de Deus assim, diz assim, ó, como teve contaminação, vocês não vão só comer o pão pronto, vocês vão pegar a farinha agora. Que é isso? Vai meditar nos textos em casa, vai fazer um estudo pessoal, vai se dedicar durante o dia na leitura. Por quê? Porque quanto mais você se alimenta das coisas de Deus, menos espaço vai ter para as coisas do mundo. Deixa eu te dizer algo. O adversário, ele tenta ganhar no engano. Isso foi desde o princípio. Para a gente já encerrar, e eu estou muito feliz de estar aqui. E essa igreja é muito linda, por sinal. Que coisa linda. Olha aqui esse mar. Aí você já olha o céu. Meu Deus, que coisa linda. Escute. O adversário tenta ganhar no engano. Foi Tiago que disse isso. Que quando nós somos tentados, nós somos levados pelas nossas concupiscências, desejo. Uma vez que a concupiscência, ela é gerada, ela dá luz ao pecado, e o pecado leva à morte. Você lembra lá em Gênesis 3, para a gente já encerrar? Eu gosto da forma que o apóstolo Paulo vai trazer lá no capítulo 5 de Romanos, porque ele vai falar sobre a diferença do primeiro e do último Adão. E ali ele vai identificar Cristo como o último Adão, ou o segundo Adão, porque ele faz as duas referências, tanto o segundo Adão como o último Adão. Ele trata como o último Adão porque o primeiro Adão foi o primeiro a ser gerado, a nascer, a ter a existência, melhor dizendo, anula essa palavra gerado, a ter existência sem a necessidade da conjunção de um homem com uma mulher, o primeiro Adão. E Jesus é o último Adão porque ele é o último homem que foi gerado sem a necessidade da intimidade do homem com uma mulher. Por isso que ele é chamado de último Adão. Jesus tem em si as duas naturezas. Isso é chamado dentro do cunho teológico de hipostase. O que é a união hipostática? É as duas naturezas em um só. Então Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Ele vai mostrar as duas facetas, os dois lados dentro da Bíblia. Naquela ocasião de Mateus, capítulo 17, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João para aquela montanha, e ali há a transfiguração, vocês lembram? Então ali Jesus está mostrando a sua divindade. Aí olha no Getsêmani, quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. E ali a Bíblia diz que Jesus está angustiado até a morte. Ali Jesus está mostrando, pastor Gerson, a sua humanidade. Então ali Jesus está trazendo que ele tem as duas natureza, divina, e humana em uma só. Isso quer dizer o quê? Que Jesus, ele estava exposto, agora sim, a todas as facetas da humanidade. Jesus estava exposto ao pecado, mas não pecou. Jesus estava exposto à tentação, mas não cedeu. Foi fiel até o fim. A Bíblia vai dizer lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, primeiro Adão, que a ordem do Senhor lá no capítulo 2 foi: de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. De quantas árvores?
de todas, exceto uma. Inclusive a árvore da vida, a Bíblia diz assim, ó, e ordenou Deus. Então a árvore da vida não era uma escolha do homem e da mulher se alimentar, era uma ordem. Deus diz, dessa aqui você tem que se alimentar. Por quê? Porque esta árvore é que vai te dar vida. Ao lado da árvore da vida, ao lado da árvore da vida, estava Etz Da'at, que é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Do lado da árvore da vida estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual distância, pastor? Não sei, mas estava ao lado. A Bíblia diz, está aí no texto do capítulo de número 2, que a árvore da vida estava no meio do jardim. Agora olha o capítulo 3. Quando Satanás vem, o adversário vem para tentar, olha o que ele vai dizer. Foi isso que Deus disse? Colocou dúvida. Não comereis de nenhuma das árvores. Deus não tinha dito isso. Ao contrário, Deus ordenou que comesse de todas as árvores. Mas qual a intenção do adversário? Apresentar Deus como um Deus privador. Por quê, queridos? Porque nós não somos tentados naquilo que nós temos. A tentação, ela precisa da concupiscência. E o que é concupiscência? Desejo. E ninguém deseja aquilo que já tem. É aí que está o engano. Porque o adversário, ele vai apresentar algo para o homem como se lhe faltasse algo. Então, se ele entende que falta, aí dá o desejo, nasce o desejo. Se ele conseguir convencer esse homem, essa mulher, que lhe falta, ele leva essa pessoa para o caminho do pecado. Ilusão. Olha o sábio Nécio. Quando o adversário chega para tentar, ele faz a pergunta. Olha a resposta de Eva. Não foi isso que Deus disse. De todas as árvores nós podemos comer. Nós só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Espera aí. Vamos pensar aqui comigo rapidinho. Eu disse aqui, e a Bíblia diz, não eu que disse, a Bíblia diz, que a árvore da vida estava no meio do jardim. E agora Eva está dizendo que Deus disse que não era para comer da árvore que estava no meio. Se a árvore que estava no meio, Deus ordenou. Por que Eva disse isso? Será que as árvores mudou de lugar? A árvore do conhecimento veio para cá e a árvore da vida foi para lá? Será que foi isso que aconteceu? É óbvio que não. Então o que aconteceu? Não foi a árvore que mudou de lugar. É que se a árvore da vida é essa aqui, é porque Deus colocou Adão e Eva nesse caminho aqui. Está dizendo, essa aqui eu ordeno para vocês comer. Se alimente disso para que você não sinta fome. Só que por que Eva disse isso? Que a árvore da vida, Deus ordenou que não comesse. Porque ela fez isso aqui, ó. Aí se ela saiu do caminho, agora ela está no caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida deixou de ficar no centro. Foi por isso que ela disse isso. Foi por isso que ela expressou essa palavra. Que Deus disse que não era para comer da árvore do conhecimento, desta árvore que está aqui. Por quê? Porque ela mudou de lugar. Agora, por que o adversário chegou? Posso te dizer? Porque Deus ordenou que ele se alimentasse da árvore da vida. Quando ela olha para a árvore, a Bíblia diz assim, que ela viu que a árvore era boa para comer. Se ela pensou primeiro em comida, é porque ela estava com fome. Mas por que ela está com fome se Deus ordenou que ela comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí está. Ela sente fome porque ela deixou de se alimentar daquilo que Deus disse. E o que é a fome? Insatisfação. Eu só sinto fome porque eu não estou satisfeito. Então, ela só sentiu fome, foi para o lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela deixou de se alimentar daquilo que Deus disse. Então escute, todo nécio é insatisfeito. Não é porque lhe falta algo de comer, é porque ele não se alimenta daquilo que Deus ordena. Quando você vê alguém insatisfeito dentro da igreja, o problema não está no pastor, não. O problema não está do irmão do lado, não. É porque ele está deixando de se alimentar daquilo que Deus disse. Porque se eu me alimento daquilo que Deus disse, me perdoa a expressão, mas a fofoca não me alimenta, conversa contrária não me alimenta. Por quê? Porque eu estou saciado, eu estou alimentado pela palavra. Não tem espaço para outra coisa, já estou cheio da palavra. Então, olha a diferença, para a gente encerrar.
prometo, eu encerro agora, 8h15. Olha a sabedoria de Cristo. Por isso que Paulo diz, sede imitadores de Deus, como eu de Cristo. Vocês devem andar como sábio e não como nécios. Aí Jesus, está lá no deserto em Mateus capítulo 4, foi levado pelo Espírito para ser tentado. 40 dias de jejum e oração. E a Bíblia diz que no último dia, quando Jesus entregou o jejum, o que ele sentiu? Fome, necessidade. Se ele sentiu fome, o adversário vai propor uma escolha. Aí é Jesus quem vai escolher se vai agir como sábio ou como nécio. O adversário diz, você está com fome? Aí, a estratégia é a mesma. É a mesma estratégia que ele tentou usar lá no jardim. Concupiscência da carne, que aqui está lá em 1 João capítulo 2, verso 16. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Se tu está com fome, se tu és filho de Deus, o que ele tentou colocar? Dúvida. Se tu és. Jesus diz, eu não tenho dúvida, eu sei da minha identidade. Eu sou filho de Deus. Não tenha dúvida da sua identidade, meu irmão. Você é filho. Não tenha dúvida da sua identidade, minha irmã. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. Você e eu somos filhos. Se tu és filho, transforma essa pedra em pão. Eu não tenho dúvida que eu sou filho. Tanto é que eu não tenho dúvida que eu não preciso te provar nada, não. Jesus falando para o adversário. Aí ele diz assim, está escrito. Opa! Se ele diz que está escrito, ele está dizendo, você achou que eu estava com fome? Não estou não. Eu sou sábio. Eu já estou alimentado pela palavra. Você calamantoremadarás. É a palavra. Aí Jesus disse assim, está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu encerro nessa noite dizendo, o que Jesus está mostrando ali é que não é a carne que alimenta o espírito, mas é o espírito alimentado pela palavra, pelo jejum e pela oração que mantém a carne de pé. Não é a carne que alimenta o espírito, mas é o espírito alimentado pelas coisas de Deus que mantém a minha carne de pé. Deus vai para Ezequiel no capítulo 2 do livro de Ezequiel e diz assim, Ezequiel, põe-te em pé. É uma condição, é condicional. A proposta é condicional. Olha o que Deus diz, a ordem, é condicional. Olha o que Deus disse, Ezequiel, põe-te em pé. Essa é a ordem. Olha a condição, se você se colocar de pé, eu falarei contigo. Qual que é a condição aí, Ezequiel? Eu só vou falar com você se você se colocar de pé. Capítulo 2, versículo 1. Só que, olha o ponto final aí. Então quer dizer que Ezequiel não se colocou de pé. Por quê? Pela primeira expressão, filho do homem. Deus está dizendo assim, ô barro, pó, não é pela sua força, não é do seu jeito. Se você acha que é pela sua força e pelo teu jeito, se coloque de pé com a sua força e teu jeito, Ezequiel. Se você conseguir, aí você vai ouvir eu falando com você. Vê se você consegue ficar de pé sem ouvir a minha voz. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, compará-lo-ei com um homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre uma rocha. Aí o versículo 2, pastor Gess, diz assim, então entrou em mim o Espírito.
Olha aí, então, o que é esse então aí? Como não houve uma resposta na primeira proposta, então eu estou com uma segunda alternativa. Já que você não consegue, então. Já que eu não consegui ficar de pé sozinho, então. Já que eu não consegui com o meu jeito, com a minha forma, agindo como nécio, então. Veio aquele que me dá força para prosseguir. Vem aquele que é o motivo da minha existência. Vem aquele que não perde batalha. Vem aquele que é o Deus da provisão. Vem aquele que me cobriu com a sua graça. Então entrou em mim o Espírito, letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então entrou em mim o Espírito enquanto falava comigo e me pôs em pé. O que é isso? É Ele falando e me fortalecendo, é Ele falando e me colocando de pé. Sinto o refrigério do Espírito sobre a tua alma. Você tem a mente de Cristo. Você não é levado pelo impulso. Nós somos guiados pela palavra. Aleluia. Obrigado, pastor Rafael. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com alegria. Aleluia. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como Ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh! Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. E Ele venceu a morte. Muito obrigado, pastor Rafael. Deus abençoe a vida do senhor e a sua família. Muito obrigado, Deus abençoe.